Olá, meu nome é Juliane. Eu vou fazer a apresentação do artigo Disclosure dos Custos e Investimentos Socioambientais, um estudo em cooperativas agropecuárias do Paraná. Esse artigo, ele tem autoria minha, da Isabela Oliveira Costa, do Roberto Rivelino Martins Ribeiro e da Kerla Matiel. Introdução. O que é o cooperativismo? O cooperativismo, ele é um movimento que busca conciliar o desenvolvimento econômico, social e sustentável. Ele está presente em mais diversas áreas e aqui no caso do nosso estudo, a gente investigou o cooperativismo agropecuário, que teve início no Brasil em 1847, aqui no estado do Paraná. Sabemos que o disclosure obrigatório no cooperativismo está relacionado às demonstrações do balanço patrimonial, demonstração de sobras ou perdas, que substitui a demonstração de resultado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração das origens e aplicações dos recursos, dispensada a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, essas cooperativas agropecuárias, pelo fato de estarem diretamente relacionadas com o meio ambiente, com a sociedade, a gente busca verificar se elas fazem o disclosure dessas informações socioambientais. Então, a gente buscou aqui investigar a relação entre a responsabilidade dessas cooperativas com a sociedade e com os seus diversos stakeholders e o disclosure voluntário. Então, o objetivo que a pesquisa propôs investigar é investigar o disclosure dos custos e investimentos socioambientais nas 5 maiores cooperativas agropecuárias do estado do Paraná. E essa pesquisa, ela se justifica devido à importância do cooperativismo agropecuário para a sociedade por meio da produção de alimentos essenciais ao dia a dia e contribuição com a qualidade de vida e desenvolvimento do país. Ela tem uma interação direta no segmento, com o meio ambiente, com as pessoas, além da relevância econômica que essas cooperativas têm. Segundo dados da OCB, no ano de 2001, somaram-se 1.170 cooperativas agropecuárias no Brasil, com mais de 1 milhão de cooperados e 239 mil empregos diretos gerados, dos quais 58 cooperativas, 193.734 cooperados e 103.140 empregos gerados foram no estado do Paraná. Então, é algo muito representativo aqui na nossa realidade. Com relação à bibliográfica, foi abordado sobre o cooperativismo, o que é esse movimento, como ele é organizado, os princípios do cooperativismo, que são adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade. A gente aborda também a Lei 5.674, de 71, que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, e também sobre os diferentes ramos do cooperativismo. Já com relação ao disclosure, a gente define como a divulgação de informações que podem colaborar com a transparência, principalmente dentro das empresas, e o disclosure, ele é dividido em obrigatório e voluntário. Disclosure obrigatório, a empresa cumpre apenas as exigências legais. Já o voluntário, ela divulga informações facultativas, porém embasadas em recomendações e diretrizes. Já o disclosure socioambiental tem como objetivo apresentar aos stakeholders as práticas e iniciativas sociais e ambientais das empresas. A gente abordou também custos e investimentos socioambientais para definir o que seriam os custos ambientais, custos sociais, investimentos, além também de estudos anteriores que fizeram investigações aproximadas a essa. Com relação à metodologia, é um estudo descritivo, aplicado, qualitativo, bibliográfico, documental e ex post facto. A coleta de dados ela foi realizada documental e os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. Os dados analisados foram referentes ao ano de 2021 e foram as seguintes demonstrações.
o balanço patrimonial, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração de fluxos de caixa, demonstrações de sobra ou perda, parecer do Conselho Fiscal, demonstração do resultado abrangente, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, relatório de sustentabilidade, relatório de gestão, relatório de administração, relatório anual, relatório de gestão e relatório de auditores independentes. As 5 cooperativas agropecuárias que foram objeto de estudo, elas foram listadas no ranking 100 maiores empresas do Paraná, e são a Coamo, a Cevale, a LAR, Cocamar e Copacol. A busca nesses relatórios mencionados anteriormente se basearam nas seguintes palavras-chave, que é meio ambiente, ambiental, sustentabilidade, ecologia, custo e investimento social. Essa técnica foi baseada com a pesquisa anterior de Hoover, Borba e Burgett. Então, foram utilizadas essas pesquisas de palavras-chave, a seleção das sentenças referentes a custos, investimentos socioambientais e também a classificação das sentenças foram adaptadas dessa pesquisa. Com relação às cooperativas que foram objeto da nossa pesquisa, temos aqui algumas características, como ano de fundação, número de funcionários, número de cooperados e o faturamento. Então, a gente percebe que a mais antiga é a cooperativa LAR, a maior em números de funcionários também é a LAR, a maior em números de cooperados é a Coamo, e a maior em nível de faturamento também é Coamo. Então, agora vamos para os resultados. Com relação ao disclosure de custos e investimentos socioambientais, quais foram os relatórios que a gente mais encontrou essas informações disponíveis? 40% das informações obtidas foi no relatório anual. Então, apenas nesses 3 relatórios que as cooperativas utilizam para divulgar informações de custos e investimentos socioambientais. No relatório anual, 40%, no relatório de sustentabilidade, 33%, e no relatório de administração, 27%. Com relação aos custos ambientais encontrados, tivemos essas 3 classificações. Custos para a prevenção de poluição, que se refere à água, ar e solo, em 42,9% desses casos. Custos para a recuperação de danos ambientais, 35,7%. E custos para a gestão de resíduos, em 21,4% dos casos encontrados. Já com relação aos investimentos ambientais, a gente encontrou investimentos em projetos ou programas ambientais, foi o que mais se destacou, com 44,5% dos dados encontrados. Investimentos para preservação e proteção ambiental, 33%. E investimentos em educação ambiental, 22%. Com relação à categoria investimentos sociais, o que mais se destacou aqui foram os investimentos em projetos ou programas sociais, com 60% dos dados encontrados. Já os investimentos em educação e desenvolvimento social, 40%. Esse gráfico, ele evidencia quais das cooperativas fizeram quais evidenciações, né, os disclosure ambiental de custos, ambiental de investimento, ou então investimentos sociais. Então, a primeira imagem, a gente vê que se destaca a cooperativa LAR. Então, ela fez 7 sentenças de custos ambientais, 3 de investimentos ambientais e 1 de investimentos sociais. As outras cooperativas, elas evidenciaram, não teve tanta discrepância com relação a essas evidenciações, né? A gente percebe, então, que é bem comum. O que se destaca aqui foi Coamo, que não teve nenhum investimento ambiental evidenciado nesse ano. Então, o que seriam cada um desses custos ambientais, investimentos, realizados por cada uma das cooperativas? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, a Cevale, como custos e investimentos ambientais, ela
trazem informações sobre o programa de utilização racional da água e custos para o aproveitamento do gás metano. Como investimento ambiental, ela tem treinamento com os produtores rurais sobre a utilização da água, ar e solo, e para o programa Cevale Ambiental. Já a Coamo, ela evidencia nas suas informações sobre como recolher e destinar corretamente embalagens vazias de defensivos e para a prática de florestamento. Então, são esses investimentos e custos socioambientais que ela tem feito. Já a Cocamar, ela evidencia custos ambientais para a utilização de energia renovável nas operações industriais e para o fomento ao desmatamento por meio da doação de mudas nativas. A Copacol, ela evidencia custos ambientais com reflorestamento, reciclagem, tratamento de dejetos e efluentes. E a LAR, que é a que mais evidenciou informações socioambientais, ela evidencia os custos e investimentos com plantios de mudas nativas ao redor de nascentes recuperadas, a destinação adequada dos resíduos gerados pelos serviços de saúde animal, a instalação de desidratadores nas unidades produtoras de suínos para o tratamento de carcaças de animais mortos, o aproveitamento do biogás para a produção de energia elétrica, a recuperação de nascentes nas propriedades dos associados, a redução do consumo de água, entre outros. E o que a gente conclui dessa pesquisa? As cooperativas, elas realizam o disclosure ambiental em maior quantidade se comparado com o disclosure social. Então, existe essa preocupação maior com o meio ambiente do que com a sociedade, de acordo com as evidenciações das informações. Dentro do grupo de disclosure ambiental, se destacam os custos ambientais, né, e não investimentos ambientais, e mesmo que em menor quantidade, as cooperativas também realizam o disclosure social, porém, houve apenas a divulgação de investimentos sociais, e não custos sociais. No geral, ao analisar essas características e o princípio do cooperativismo e as atividades realizadas pelo ramo agropecuário, pode-se dizer que não foram encontradas grandes quantidades de sentenças caracterizadas como disclosure de custos e investimentos socioambientais nas cooperativas. Pelo fato de ser um setor diretamente relacionado com o meio ambiente, com o meio social, era esperado encontrar maiores informações a respeito disso nas demonstrações, nos relatórios dessas cooperativas. As informações encontradas em cada uma das cooperativas, elas são parecidas, já que fazem parte do mesmo segmento e estão localizadas no mesmo estado. Então, os resultados dessa pesquisa, elas não podem ser generalizados para outro ano, para outras cooperativas, para outros estados. As principais referências utilizadas foram essas. Muito obrigada pela atenção.